Histórias assombradas. O pior castigo que o Medite já teve. Será que o castigo vai ser bom mesmo? Que nem a piada da minha avó. Depois eu conto a piada, vamos contar o relato? Eu vou esquecer se eu não contar a piada. Não, bom, esquece. Vamos contar o relato. O pior castigo que o Medite já teve é uma moça lá. Olá, Ana, me chamo Fulanilde. E a história que irei contar aconteceu com uma antiga amiga de faculdade, quando ela ainda estava na escola. Eu conheci... Os nomes já estão trocados? Deve estar, né, gente? Ela não tá falando se os nomes são... Os nomes já estão trocados. Ou não. Ela tem que avisar, tá, pessoal? Depois não me responsabilizo aqui, hein? Tá. Olá, Ana, me chamo Fulanilde e a história que irei contar aconteceu com uma antiga amiga de faculdade, quando ela ainda estava na escola. Eu conheci a Alice, a que vai contar o relato, no primeiro dia de aula da faculdade, e ao contrário das demais que conversavam bastante, Alice era quieta e de poucas palavras. Bem do tipo que não gosta de interagir. Umas dizem que ela era esquisita, mas eu sentia que havia algo maior e doloroso por trás daquele jeito quieto dela. Olha, Ana, foi difícil, mas com o tempo, quando estávamos quase para nos formar, nós nos aproximamos e ela começou a me contar a sua história, como forma de desabafo. Eu confesso que eu não esperava ouvir nem metade das maldades que fizeram com ela e eu chorei no meio do pátio da faculdade. É isso. E eu chorei no meio do pátio da faculdade enquanto a ouvia. As palavras a seguir foram dela ao me relatar todo o ocorrido. Eu estudava em uma... Agora é a amiga dela contando. Eu estudava em uma escola de classe média e naquele ano eu conheci a Edith. Ela veio de uma escola diferente e instantaneamente nós nos tornamos amigas. Saíamos depois da escola, pois não tínhamos compromissos, andávamos no calçadão, íamos ao cinema, fazíamos compras, alugávamos filmes e tudo que amigas adolescentes curtiam fazer à tarde. O ano se passou e a nossa amizade só crescia. No ano seguinte, chegou uma menina nova na escola, com o mesmo nome que o meu. A Alice, novata, era loira, de olho azul, magérrima, lindíssima e muito simpática. Ela conseguiu o impossível, não sofrer inveja das meninas. Pelo contrário, todas queriam ser amigas dela. A Edith, assim como muitas, tentou se aproximar, mas Alice, novata, não se aproximava muito. Era do tipo mais observadora, mas sempre muito simpática. Um dia fizemos um trabalho em dupla, mas como a sala tinha número ímpar, deveria ter um trio. E esse fora formado por mim, Edith e a Alice, a pedido do professor. O trabalho foi feito lá em casa e a partir desse dia, nós três nos aproximamos e não nos desgrudamos mais. Comecei a notar que Alice, mesmo sendo amiga da Edith, era mais próxima de mim. Naquela época, não tinha celular, então era comum ocuparmos a linha telefônica por horas e gerar brigas entre irmãos. Alice me ligava e conversávamos sobre os mais diversos assuntos, e logo que eu desligava, a Edith ligava, dizendo que tentou me ligar há horas e que o telefone só dava ocupado. Quando comentei que eu estava falando com a Alice, ela só faltou me pedir um relatório da conversa, e naquele momento eu percebi que algo a incomodou. Pensei que poderia ser ciúmes ou medo de perder a minha amizade, mas eu jamais faria isso com a Edith. Na semana seguinte, a Alice, novata, queria comprar umas roupas, mas a Edith não ia poder ir, porque precisava ir para casa ajudar a mãe com os preparativos da festa do seu irmãozinho.
Edith pareceu bastante incomodada porque não ia com a gente, e eu até entendia o lado dela. Mas o estranho foi que ela amarrou a cara e me tratou mal o dia inteiro. Porém, quando Alice falava, ela respondia bem, era simpática e a tratava como melhor amiga. Eu fiquei chateada, afinal, se eu estivesse no lugar da Edith, eu ficaria feliz se as duas pudessem passear juntas. Na loja, a Alice pegou uma blusa e eu acabei ficando louca pela blusa também. Eu me segurei, afinal, na década de 90, você querer a mesma roupa que uma amiga ou conhecida era mega mal visto. Você era taxada de tentar ser como ela, etc. E eu não queria isso. Alice, notando que eu havia amado a blusa, me pediu para experimentar. E eu fiquei ainda mais apaixonada pela blusa. A blusa caiu perfeitamente, a cor, o modelo, tudo. E Alice comprou e me incentivou a comprar uma também. Ela disse que não via nada de errado em termos gostado da mesma blusa e que ela havia caído perfeitamente em mim. Em resumo, só faltou me ameaçar de morte se eu não comprasse a blusa. Então acabei comprando. Nos sentamos para tomar um sorvete antes de ir para casa e Alice começou a me contar que em poucos dias ela queria fazer a festa de aniversário em sua casa e que convidaria toda a turma. Durante o papo, ela me perguntou se eu gostava de alguém e eu acabei confessando ter uma paixão secreta por um menino da 8ª série. Nós estávamos na 7ª série. Eu não disse quem era porque eu morria de vergonha e achava que ele jamais olharia para mim. A Alice me cobriu de elogios, disse que eu não precisava ter medo, que eu era linda e que não havia nada de errado em levar um não. Que se isso ocorresse seria bom para eu deixar o meu caminho livre e não me prender a alguém que não fosse me querer. Como ela conhecia todo mundo da 8ª, chamou as 2 séries para o aniversário dela, só porque queria me ajudar com o menino que eu gostava. A Edith nunca havia falado assim comigo e naquele momento eu percebi que a amizade com a Alice era completamente diferente. Uma menina linda que eu admirava me pondo para cima desse jeito. Ela era uma amiga que eu ia querer ter para sempre. Naquela noite, a Edith me ligou, me contando todos os detalhes da festa do irmão. Que teve uma tarde maravilhosa com a mãe, que amou ajudá-la com os preparativos, etc. No entanto, algo na sua voz não me convencia. Era como se ela estivesse tentando disfarçar os ciúmes de não ter ido conosco ao shopping, e eu estranhei muito essa atitude dela. Então ela me fez outro questionário sobre o meu dia com a Alice, e toda vez que eu contava algo que fizemos de divertido, eu senti a respiração pesada dela do outro lado. Perguntei se algo a incomodava e ela me garantiu que não, que estava apenas feliz por mim, que lamentava não poder ter ido. Então, sem saber, eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito. Eu comentei da blusa. A Edith só faltou me matar. Ela disse que eu não deveria ter comprado, que quem viu a blusa primeiro foi a Alice e que ela estava sendo apenas educada, que eu era sem noção, que todos iam pensar que eu estava querendo copiá-la, entre muitas outras ofensas que jamais pensei ouvir dela. Eu desliguei o telefone chorando. Eu fiquei tão mal em pensar que a minha amiga fosse ter essa ideia errada ao meu respeito, que após me recuperar do choro, eu tentei ligar para Alice, mas só dava ocupado. E assim ficou por horas, até que ficou tarde e eu desisti. No dia seguinte, quando eu chego na escola, a Edith me olhava estranho. Não me cumprimentou direito, algumas meninas me olharam de canto de olho e eu imediatamente senti que havia algo errado. Eu fui para a sala, me sentei no meu lugar de sempre, mas quando a Alice novata chegou, esta estava de braços dados com a Edith e ambas se sentaram do outro lado da sala, o lado oposto de onde sempre sentavam. No recreio fui falar com elas, mas a Alice estava estranha comigo. Nem ela, nem a Edith me ligaram aquela tarde e quando tentei ligar para ambas, o telefone só dava ocupado.
No dia seguinte, Alice chegou triste na escola e na hora do recreio, ela comentou que a festa teria que ser cancelada, porque, devido a uma emergência familiar, a mãe precisou emprestar dinheiro ao tio e não sobraria para a festa. A Edith logo se pronunciou, disse que era injusto que a Alice ficasse sem festa e que poderíamos fazer estilo festa americana. Todos concordaram e antes que começassem a dizer quem ia levar o quê, eu falei que faria questão de levar o bolo. A Edith só faltou me matar. Ela nem disfarçou o ódio no olhar dela e saiu apressadamente para falar com a turma da 8ª série e explicar como seria o esquema da festa. Os dias se passaram até o aniversário da Alice e nem ela, nem a Edith falavam direito comigo. Eu pensei em desistir de ir à festa, mas a minha mãe me encorajou e falou que se eu tinha minha consciência tranquila, que eu não deveria perder, até porque o Rick, que é o menino que eu gostava, estava lá. Pois bem, minha mãe é uma doceira de mão cheia e fizemos um bolo simples, mas delicioso, com o sabor preferido da Alice, morango com chocolate branco. Quando cheguei na festa, a mesa estava posta com os doces e salgados que os convidados levavam e, acredite, um bolo enorme em cima da mesa. E adivinha quem levou? A Edith. Ana, quando ela me contou, eu nem fazia ideia das Ediths da vida e os feitiços na comida. Portanto, agora é a outra moça me falando aqui, a moça que nos conta o relato. Ela falou, Ana, quando ela me contou isso, né? Quando a Alice contou isso pra ela, eu nem fazia ideia das Ediths da vida. Não sabia que existia isso. E os feitiços em comida. Portanto, eu nem liguei, é isso? Eu nem maldei. Mas hoje, né? Hoje eu já sei. Enfim, voltando ao relato da Alice. Agora é a Alice falando. Eu fiquei sem graça quando vi o bolo. E o mesmo foi comprado em uma confeitaria bem popular. Até a Alice ficou sem graça. A Edith, sem disfarçar, falou que não precisavam do meu bolo, que já tinha um lá e que inclusive era até mais bonito que o meu. Sem falar nada, eu ia levar o bolo para a cozinha, mas a mãe da Alice me impediu. Ela disse que havia espaço para os 2 bolos, que eu fui gentil em ter feito um e que ele seria sim colocado na mesa. A Edith ficou sem graça e também furiosa pela mãe da Alice ter tomado o meu lado. A Edith, então, puxou a Alice para um lado e cochichou algo no seu ouvido, apontando para o meu bolo com cara de nojo. Quando fui falar com ela, Edith se intrometeu e adivinha quem veio de mãos dadas com ela? O Rick, que eu gostava em segredo e que só a Edith sabia. Ela veio com a intenção de apresentar o Rick para Alice, que achava que eles fariam um casal lindo. Eu perdi meu chão naquele momento. Alice e Rick se beijaram na festa. Ninguém falou comigo direito, porque a Edith envenenou todos contra mim e sequer pegaram um pedaço do meu bolo. O bolo que eu fiz com tanto carinho para uma amiga. A festa aconteceu em uma certa... A festa aconteceu em uma sexta. A festa aconteceu em uma sexta à noite. E no sábado, a Edith me ligou feliz da vida, dizendo que estava nas nuvens com o namoro do Rick e da Alice. E ainda teve a audácia de me pedir para ficar longe deles, que eu deveria ficar feliz pela nossa amiga. Eu perguntei por que ela estava fazendo aquilo, e ela se fez de desentendida. Ei, Laia. Sétima série, 13 anos, é isso? Eu tinha 13 anos. Desliguei o telefone aos prantos e contei tudo para minha mãe. Ela ficou furiosa e disse que ia ter uma conversa com a mãe da Edith. As duas se davam muito bem por conta da nossa amizade e a minha mãe contou que a mãe da Edith fazia trabalhos em terreiros. Então desconfiou que a filha pudesse ter pedido algo a ela. Na escola, a Alice e o Rick vieram falar comigo. Pediram para eu deixá-los em paz. E não era nem para eu
nem para eu dar oi para eles. Que eu ficasse quieta na minha e que eles estavam cansados das minhas mentiras. Eu quase surtei em dizer que a Edith estava mentindo, que eu nunca falei mal dela, etc, etc. Mas quando eu falei mal da Edith, a Alice quase surtou. A Carol, que é uma menina não mencionada até então, foi uma das poucas que acreditou em mim e veio me dar um apoio. Em casa, a minha mãe me chamou para conversar. Ela disse que falou com a mãe da Edith. E a mesma ficou furiosa com as acusações. Ela disse que não fazia trabalhos para o mal e era muita ousadia acusar a sua filha Edith de fazer o mesmo. Acontece que, alguns minutos depois, ela ligou se desculpando. Ela soube que a filha foi à procura de uma pessoa lá do terreiro e fez trabalhos para atrapalhar a amizade dela com a Alice. Ela disse também que a Edith vinha fazendo lanches para ela e a Alice vinha fazendo lanches para ela e para Alice comerem na escola e que o bolo comprado na confeitaria sofreu uns trabalhos pelas mãos da pessoa que acabou por assumir o que fez. O motivo dele ter assumido? Ele se sentiu mal e acabou confessando. No exato momento em que a minha mãe desligou o telefone com a mãe da Edith, ela prometeu que ia desfazer o trabalho. O ano demorou para passar na escola. A Edith, pelo visto, arrumou outra pessoa para fazer o mal contra mim, porque a Alice nunca se reaproximou. A Carol, pelo contrário, ficava mais próxima. Nos formamos na escola e cada uma seguiu seu caminho. Naquela época, nos tempos de ICQ, a Carol me encontrou e me perguntou o que eu andava fazendo. Papo vai, papo vem, eu perguntei se ela tinha contato com a Alice ou com a Edith e ela falou que sim. A Alice e o Rick se casaram e ela estava grávida do primeiro filho do casal. Eu fiquei muito feliz por ela, mas triste dela ter pensado mal de mim. A Carol, em uma tentativa de me ajudar, comentou com a Alice e só piorou as coisas. A Alice disse que eu era uma falsa invejosa e que ela jamais deveria ter me contado que ela estava grávida porque eu poderia fazer um trabalho para ela perder o filho. Ela ainda brigou com a Carol e nem quis mais papo. A Alice foi a melhor amiga que eu tive. Ela me botava pra cima, dividíamos o mesmo nome. Se eu tive um aumento na minha autoestima, foi com certeza por causa dela. Por isso me dói muito saber que alguém que eu amei tanto tem um pensamento completamente errado a meu respeito. E o desfecho da Edith foi o seguinte. Assim que ela começou a faculdade, ela conheceu um policial americano através de um amigo e começaram a namorar. Em poucos meses, ele a pediu em casamento e Edith mudou de país. Ela conta para Carol que aqui no Brasil ele era como um príncipe encantado, mas que no país de origem ele era agressivo e abusivo. Ele e o pai eram os típicos policiais corruptos, mas que se passam por bonzinhos e ninguém vai contra por medo. Ou seja, nenhuma queixa que ela desse surtiria efeito. Uma vez a Edith foi jogar o lixo fora e ele botou uma câmera apontada para a porta. Quando ele viu, disse que ela foi se engraçar na rua e bateu muito nela depois. Ele só permite que ela saia de casa se for ao lado dele e só veste o que ele permite. Se ela argumenta, ela leva tapas na cara ou socos em locais onde os machucados possam ser cobertos pelas roupas. Para completar, ele ainda tem amantes que ligam e esculacham com ela. Ela sofre agressões físicas, verbais e mentais, psicológicas, todos os dias e não mais consegue voltar para o Brasil. Ele disse que mataria ela e a mãe dela se ela tentasse voltar para o Brasil. Quanto às coisas que ela nos contou, ele disse que
quanto às coisas que ela nos contou, ele disse que não haveria provas do que ela diz ser verdade e que ninguém iria contra a família dele, temida por uns e respeitada por outros. Edith foi para lá com um sonho de se casar, ter filhos e concluir a faculdade, mas nem sair de casa ela pode, e os únicos filhos que ela teve foram gêmeos da amante e que ela foi obrigada a cuidar, enquanto ele e a amante saíam para um passeio romântico. Ana, essa história tem tempo. Eu não sei que fim levou a Edith, nem tenho mais contato com a Alice. Mas de todas as coisas que já ouvi, eu acho que nem a morte foi tão ruim quanto o fim dessa daí. Um beijo enorme para você, para sua família linda. Obrigada pela oportunidade em contar o relato de uma amiga. Eita, Laia. Olha, tudo que você faz volta para você. Tudo que você joga de ruim no mundo vai voltar mais cedo ou mais tarde ruim para você. E vice-versa. Então, pessoal aí, Team Edith, pensem bem antes de fazer alguma coisa para os outros. Né? Porque o castigo vem a galope. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.